Camaradas, bem-vindos a mais um vídeo da série Algoritmos Básicos. Dessa vez eu vou fazer uma introdução a tipos derivados, mas para falar sobre tipos derivados, primeiro eu tenho que falar um pouquinho sobre tipos primitivos. Os tipos primitivos de dados, também conhecidos como nativos, eles já são fornecidos pela linguagem, eles já estão prontos para serem utilizados. A linguagem C, por exemplo, ela tem 5 tipos primitivos: char, int, float, double e void. Desses 5, os 4 primeiros a gente já vem utilizando na declaração de variáveis. O último, void, a gente ainda não consegue utilizar porque a gente não consegue aplicar ele diretamente na declaração de variáveis. Mais para frente a gente vai utilizar esse novo tipo. O conjunto de tipos primitivos que existe numa linguagem vai diferir para outra linguagem. Por exemplo, a linguagem C tem esses 5 tipos. A linguagem C++, além desses 5, ela tem o tipo bool, que é para booleano. A partir desses tipos primitivos que a gente já tem disponível nas linguagens, né, a gente consegue criar novos tipos. E esses são comumente chamados de tipos derivados ou tipos avançados de dados. Os tipos derivados mais comuns são ponteiros, arrays, né, que são vetores e matrizes, e registros, que também são chamados de estruturas de dados. Eles são criados a partir dos tipos primitivos. E isso também pode variar de uma linguagem para outra, né? Por exemplo, na linguagem Pascal, a string ela é um tipo primitivo. Ela já é implementada na linguagem, né? já te fornece ali para você utilizar facilmente. Já na linguagem C, a string ela é um tipo derivado, que na verdade é um array, é um vetor de caracteres. Tá? Então, cada linguagem aí vai ter um conjunto de tipos primitivos diferentes e a partir desses tipos primitivos eu consigo criar os tipos derivados. Esse conceito de tipo primitivo e tipo derivado, eu não aconselho que vocês utilizem para a linguagem Python, porque a forma que os tipos são implementados nessa linguagem é muito diferente das linguagens mais tradicionais. Então, é, já havia alguns autores, né, e alguns professores tentando utilizar esses conceitos na linguagem Python. Seria melhor a gente utilizar outros nomes e definições diferentes nessa linguagem. Eu, por exemplo, eu classificaria os tipos lá em Python em básico e composto. Tipo básico e tipo composto. Os tipos básicos seriam aqueles, a menor partícula da informação ali, né? Seria ali, no caso lá de Python, né? Seria inteiro, né? Ponto flutuante, booleano e string, porque ele não diferencia caractere de string. E eu teria lá os tipos compostos, que seriam ali listas, dicionários e tuplas. Tá? Então eu não aconselho que vocês utilizem essa mesma definição de tipos primitivos e tipos derivados para Python, porque não existe tipo primitivo em Python. Tá? Como eu venho utilizando a linguagem C ao longo dessa série, vamos dar uma reforçada nos tipos primitivos da linguagem C. Então a gente tem char, que a gente utiliza para caractere único, tal como as letras de A a Z. É claro que existem outros caracteres, int, que a gente usa para números inteiros, como 1, 2, 3 e também para números negativos, e 0, né? O float, que a gente utiliza para valores reais, né? Número de ponto flutuante de precisão simples, tais como 3.14 ou menos 54.1343. Double, quando a gente precisa de uma precisão maior, né, o número de ponto flutuante de precisão dupla, quando a gente precisa representar um número que é muito pequeno ou muito grande, ou quando eu preciso de mais casas decimais por questão de precisão no resultado. E, por último aí, o void, né, que é vazio ou indefinido, que a gente não utiliza diretamente na declaração de variáveis. A gente vai utilizar como tipo de funções
quando a função não for retornar valor, a gente vai ver função mais para frente, né? Que aí já seria como se ela funcionasse como um procedimento, a gente vai ver o conceito de procedimento mais para frente também, né? E também a gente utiliza na declaração de ponteiros, quando a variável que vai ser apontada, né, eu não sei qual que é o tipo dela, o tipo é indefinido, não sei qual que é, tá? Quanto aos tipos derivados, eu vou dar uma prévia dos conceitos e vou apresentar exemplos da implementação na linguagem C. Mas depois eu vou fazer um vídeo para cada um desses tipos, né? Então, vou criar um vídeo para ponteiro, um para array e outro para registro. Então, olha só, embora eu sempre apresente os exemplos na linguagem C, esses tipos também existem em outras linguagens, como por exemplo Pascal. Os conceitos são os mesmos, embora a implementação, né, a sintaxe seja diferente, né? A forma que eu escrevo em C não vai ser a mesma forma que eu vou escrever em Pascal. Vamos começar então agora com os conceitos. Então vamos lá, ponteiro. Então o ponteiro é uma referência para outra variável. Eu vou criar variáveis que vão ser capazes de guardar o endereço de outro local na memória. Tá? Não necessariamente precisa ser uma variável. Tá? É só porque assim fica mais fácil de vocês entenderem. Como que é a sintaxe na linguagem C? Você vai colocar o tipo, igual eu coloquei ali int, depois o asterisco e depois o nome do seu ponteiro, que ali no caso eu chamei de ponteiro. Ali então eu tenho um ponteiro para inteiro. Então é capaz de guardar o endereço de uma variável inteira, né? De um local na memória que vai ser armazenado inteiro. Tá? O array, ele é um agrupamento de variáveis de mesmo tipo. Eu coloquei ali variáveis entre aspas, porque não é como se fossem variáveis realmente, são posições de memória, tá? Que eu vou acessar através de um mesmo nome. Então eu tenho aqui, na declaração vai ter o tipo, igual eu coloquei ele float, depois o nome do meu vetor, que no caso eu chamei de vetor, e entre colchetes o tamanho desse vetor. Eu coloquei 5. Então ali é como se eu tivesse 5 variáveis reais, que eu vou acessar através do nome vetor. Tá? Eu vou ter 5 float. Agora registro. O registro é agrupamento de variáveis individuais referenciadas por um mesmo nome. Então, ó, quando eu crio um registro, eu estou criando um novo tipo que vai ter alguns campos. E a partir desse tipo eu consigo criar variáveis e essas variáveis também vão ter esses campos. Igual eu criei aqui ó, um novo tipo, ó, struct student. Eu criei um novo tipo, né, que é struct student, e ela tem dois campos. Um é uma string, que é o nome, é um array de caracteres, e o outro é a nota, que é float, né, o valor real, para guardar a nota dos alunos, né, dos estudantes. E ali, aluno é uma variável que eu criei a partir desse novo tipo. Né? Então, o variável aluno ela vai ter esses campos, nome e nota. Eu poderia criar mais variáveis. Isso aqui é só uma forma de implementar. Tá? Eu vou falar com mais detalhes de como usar registros, como usar array, como usar ponteiro, mais para frente, nos próximos vídeos. Então, isso é tudo que eu tinha para essa introdução. Até a próxima!